de um ato de violência, né? Tem vários milagres que já aconteceram por aqui. Aqui talvez tenha mais coisas invisíveis do que visíveis. Essa igrejinha significa muita coisa. Santana do Ipanema, cidade localizada no interior de Alagoas, que guarda consigo símbolos de devoção mantidos vivos por gerações. A Igrejinha das Tucaias é um marco cultural de fé, mistério e tradição no coração do sertão. Essa é uma história de dor, fé e esperança, costurada no tempo e guardada sob o céu do sertão. A tragédia em Águas Belas, Pernambuco, foi onde tudo começou. Em meados do século XIX, uma chacina devastou uma família inteira. Apenas um jovem sobreviveu, Manuel Vicente. Movido pela dor e pelo desejo de justiça, ele procurou seu patrão, um sacerdote, pedindo orientação. O padre, sensibilizado, recomendou que ele aguardasse 6 meses por sua possível justiça. Manuel obedeceu. O tempo passou e nada foi feito. O padre, resignado, entregou-lhe um objeto aconselhando-o: não mate inocentes, evite mulheres e confie nisto. E assim ele fez. Esperou pacientemente os 6 meses, a justiça não se pronunciou em nada, então ele começou a sua vingança e matou todos aqueles de Águas Belas que participaram da morte dos pais deles. Feito isso, ele correu para o estado de Alagoas. E aqui em Alagoas veio para Santana do Ipanema. E em Santana do Ipanema ele procurou a fazenda Olho d'Água da Cruz, do senhor Joaquinzinho. Olho d'Água da Cruz hoje pertence a Carneiros, mas tudo era Santana do Ipanema, porque a Santana do Ipanema pertenciam 8 municípios vizinhos. Joaquinzinho era um neto do fundador de Santana. E então ele pediu asilo na fazenda e o rapaz aceitou que ele ficasse lá como capanga dele. Mas o padre tinha pedido a ele, se ele entrasse nessa vida, ele não se juntasse com mulher, porque aí vai quebrar a proteção que você vai ter de hoje em diante. E entregou a ele um objeto que a gente não sabe o que foi, que objeto foi esse. Não abandone esse objeto, ande sempre com ele, que ele é quem vai lhe proteger de tudo. Tinha um cidadão aqui de Santana do Ipanema, na região, que era família dos Tenório. E esse rapaz descobriu que o Manuel Vicente estava coitado aqui em Santana do Ipanema. E foi dizer em Águas Belas. Por que ele foi dizer, a gente não sabe. E as famílias que tiveram seus entes perdidos lá em Águas Belas, contratou pistoleiros e mandou esses pistoleiros para cá, para emboscar Manuel Vicente. A emboscada foi planejada para o dia do batizado do filho de Joaquinzinho. Os homens de Tocaia se esconderam atrás de pedras rachadas na beira da estrada. Quando a comitiva passou, os tiros ecoaram como trovões. A esposa e o filho de Joaquinzinho foram atingidos e mortos. Manuel, embora alvejado, saiu ileso. Seu corpo parecia fechado, impenetrável.
E a estrada que tinha para Santana do Ipanema para batizar esse filho era essa aqui, onde nós estamos. Nós estamos aqui à margem de um caminho que ele era fundamental na época, porque nós estamos falando do fim do século XVIII, onde não havia estradas, e esse caminho aqui era um dos principais caminhos de acesso a uma zona rural importante e produtora de grãos. E aqui fez parte de Santana, essa estrada era para ir para Pão de Açúcar, Olho d'Água, a estrada era por aqui. Aqui ela sai lá no campo de aviação, né? E aqui sai no Olho d'Água do Amado. Nisso aí, os cabras correram, e quando correram, ele tratou de, primeiramente, acudir os mortos, né? A criancinha e a mulher do patrão. Arrastou a mulher de 100 metros das pedras até aqui. E aqui encostou nesse local. Que depois foi colocada uma cruz e que ficou sendo chamado, como aqui se chama no sertão, Santa Cruz de Beira de Estrada. Isso é muito interessante, né? Esse costume que é propriamente, acho que é um hábito realmente do Nordeste, né? Eu acredito que em outras regiões do país você não vai encontrar isso, né? Então, no Nordeste você tem um marco muito forte, né? Onde ia acontecer algum acidente, aquela pessoa viesse a óbito, né? Se colocar uma cruz ali para registrar aquela perda daquela pessoa ali, e também um marco, né? Que ficou daquela pessoa ali. Então, as pessoas tinham por hábito, né? Um respeito muito grande aquelas cruzes de beira de estrada, né? E aqui não foi diferente, né? Com o assassinato daquela família, então foi colocado essas cruzes, né? Para que pessoas lembrassem que ali houve aquele episódio, né? A gente não sabe precisar realmente, né? Se aquelas pessoas vieram a ser enterradas aqui ou não, né? Mas que ficou registrado isso aí. Mas Tenório, inconformado por não ter liquidado Manuel Vicente, tentou mais uma vez. Contratou 7 pistoleiros para outra emboscada. Essa nova emboscada foi quando o Joaquinzinho pensou em assistir uma missa em Olho d'Água das Flores, que também pertencia a Santana. Disseram a eles que tinha essa emboscada na estrada. Então o Joaquinzinho quis se desviar. Ele disse: mas patrão, o senhor está com medo? Se está com medo, vá. Agora eu não vou não, eu vou por esse caminho mesmo. Ele disse: não, então vamos todos por esse caminho, vamos enfrentar essa emboscada. Quando o menor sinal que eles viram, o Manuel Vicente mandou se deitar no chão, com os cavalos, forçar os cavalos para se deitar também, e ficaram parados por trás dos cavalos. E aí começou o tiroteio. E o Manuel Vicente, no caso, só tinha 6 ou 7 cartuchos na espingarda, somente. O tanto de cartucho que ele tinha foi matando gente. Cada cartucho um defunto, não perdeu nenhum. Mas quando ele se viu sem nada, aí os caras já tinham corrido e ele não pôde correr atrás porque não tinha mais bala. Foi então que Tenório lançou mão de sua última cartada. Contratou um pai de santo e pistoleiro vindo da Bahia. Mas algo inusitado aconteceu. Sempre que o homem mirava Manuel Vicente, enxergava uma mulher com o menino nos braços, impedindo o disparo. Assustado, desistiu da missão e aconselhou Tenório a deixar a região. Aquele homem tem proteção muito forte. O que aconteceu em toda a história, desde o seu início até os dias atuais, é uma história curiosa, né, e de transformação, porque ela vai se transformando ao longo do tempo e é um marco significativo na religiosidade do povo sertanejo, do povo santanense. Por muito tempo passou aqui essa Santa Cruz da Beira de Estrada, até que alguém teve a ideia, já no fim do século XIX, alguém teve a ideia de fazer uma capelinha, uma igrejinha, né, por pequena que fosse, mas no lugar
da cruz. E essa capelinha foi recebendo com o tempo inúmeras modificações, reformas e mais reformas, até chegar ao ponto que está hoje. A gente não tem, assim, com precisão, quando foi fundada a primeira igreja. Só que a partir daí, a igreja já formada, né, ela passou ao longo do tempo, né, as intempéries, né, provocou seu desgaste, né. Desgaste fez com que houvesse movimentos, né, para que não fosse esquecida toda essa história, né, que tornou-se a igreja da Estocar, né. Nós estamos falando do final do século XIX e com a terceira geração da família dos fundadores de Santana, né, que é o Martinho, Dona Ana Teresa e um dos filhos que era o Joaquim, né. Essa ancestralidade ela foi mantida ao longo do tempo unicamente pela oralidade, que é um fato bastante curioso. E no século XX, um dos principais defensores dessa história foram pessoas que uma delas eu conheci, né? Seu Pedro Agra, relatado pelo professor Clerisvaldo, de quem ele ouviu as histórias, e de seu Evilásio. Seu Evilásio era um senhor que morava bem próximo à minha casa, então eu conheci os filhos dele. Então isso é muito importante, porque uma história sobreviver por mais de 160 anos, simplesmente pela transmissão oral, não é fácil. Não é fácil. A história precisa ter consistência, né? Então isso é um fato bastante curioso, porque escrever mesmo, só fomos escrever agora, já depois de quase 150 anos, vamos dizer assim, né? Então esse é um marco importantíssimo na história da tradição oral do sertão. A igreja da Estocar, né, ela teve esse resgate mais pela população mesmo, né? Porque eu, por exemplo, assim, eu vejo que a igreja em si, a paróquia e tal, não tinha isso como assim, digamos assim, divulgava tanto essa questão da igreja da Estocar. Eram as pessoas que conheciam, que vinham aqui, que faziam suas orações, né? Que passavam por aqui, que iam fazendo essas informações para outras pessoas e que vinham visitar aqui, né? As orações, né? E aí a gente fala, a igreja das Tocais, de forma automática, e nem se dá conta que a gente está falando de um ato de violência, né? E é assim que a história começa, porque há duas mortes, que envolvem a esposa do senhor Joaquinzinho e o seu filho, que no dia do seu batismo. Então, isso tem uma simbologia para a religiosidade cristã muito forte. Mas a cruz, ela tem um significado importantíssimo aqui na nossa história, porque além dela marcar um lugar de violência extrema, né, também tem um pensamento cristão e religioso ali. E isso é uma herança que nós recebemos da colonização portuguesa. Os jesuítas que trouxeram esses costumes para cá. Então, essa comunhão da religião católica, ela faz com que a simbologia da cruz, ela faça essa transição, né, de lembrança da gente estar rezando por alguém, para a gente estar lembrando que alguém que merece a nossa oração, né, na esperança de que aqueles que precisam de oração também tenham sua redenção, e nós que um dia vamos passar também por essa mesma situação, a gente também tem a nossa redenção. Então a cruz é essa simbologia fundamental do cristianismo, que no Nordeste ela ganhou uma importância ainda maior, porque as pessoas viviam distantes dos grandes centros e do poder, e elas traduziam a fé como elas achavam que era o melhor caminho, vamos dizer assim. Você marcar a fé com a cruz, numa Santa Cruz de beira de estrada, era sempre um sinal de que quando alguém passasse ali, aquela pessoa poderia fazer sua oração por você mesmo e por algum ente querido que já partiu, e aquelas pessoas também que sofreram
uma morte, teoricamente, na nossa visão, prematura, né, violenta e assim por diante. E é assim que essa história vai ganhando consistência, ganhando o respeito das pessoas, né? E alguns dizendo que alcançaram graças a partir do momento em que visitaram aquele ponto, em homenagem às pessoas que morreram naquele dia, e que ali aquilo fortaleceu a fé, fortaleceu a ponto de que alcançasse uma graça, que são as simbologias que a gente chama de ex-votos, né? Pessoas que trazem partes do corpo, onde elas sofrem, né? Cabeça, braço, perna e assim por diante, e depositam naquele lugar ali, perto da cruz, a Santa Cruz de Beira de Estrada. Essa Santa Cruz de Beira de Estrada, ela, com o tempo, ela vai ganhando uma construção de alvenaria. E isso, penso eu, que foi assim, teve uma repercussão maior e foi crescendo, né? E aí foi construída a igreja para que nela pudesse ser feitas as orações, né? O nome Tocai, que na verdade tem como Adueiro São Manuel da Paciência, né? Que também é outro mistério nosso, assim, né? Porque o santo São Manuel da Paciência foi colocado na igreja como o santo da igreja, né? E a partir daí é que veio a devoção, a capelinha, né, das Tocairas, né? E as pessoas começaram a frequentar, né? Isso há muito tempo atrás, né? E com o passar do tempo, né? Com esse desgaste que foi sofrendo, né? Houve necessidade de que a igreja fosse reconstruída, né? Então, aí nasce todo esse processo, né? Essa igrejinha, ela caiu, estava no chão, ela desabou, que era feita com barro caliça, né? Aí queriam reerguer. Aí meu pai disse, não, quem vai fazer a base hoje sou eu. Aí mandou cavar o alicerce, eu lembro do picareta, e o alicerce ficou bem aqui do rapaz que estava cavando. Só parou quando metia o picareta e saía fogo. Aí o barro de louça saiu todinho, aí foi feito a estrutura com ferro, com concreto, saiu de baixo. Aí ele entregou já a estrutura já pronta. Meu pai é Carlos Gabriel da Silva, mas é conhecido como Seu Carrito, né? Então, todo mundo, ainda hoje, muitas pessoas lembram disso, né? E ele tinha dois primos, que eram pedreiros, que ajudaram também na construção, que era Sebastião Gabriel e Félix Gabriel. Além disso, nós tivemos o pai do meu companheiro amigo aí, João Neto, né? O seu Leo, né? Muito conhecido na época, que era um deficiente visual, mas que ele utilizava uma máquina, um motor para colocar energia, som, essas coisas todas, né? E teve também o José Urbano, que participou também. Outras pessoas que participaram de forma indireta financeiramente, como o senhor Alberto Nepomuceno, que ajudou na construção, né? O Bartolomeu Barros, né? Outro senhor também, Cícero Mão Branca também, que participou. E tinha uma pessoa que ajudava bastante, uma carroça de burro, o Juvenal. Então ele é quem é responsável para trazer os equipamentos, enxada, todos os equipamentos para fazer a questão da igreja, então, como também os ingredientes da feijoada, né? Ele trazia essa carroça de burro. Que normalmente também eu vinha nessa carroça de burro, adorava aquela carroça de burro, né? Então assim, foi realmente uma coisa, um marco histórico mesmo. Né? Ao longo do tempo, a igreja foi se transformando e ganhando vários tamanhos e formatos. Ela não era assim quando começou. Inclusive a gente começa a ver uma transformação, né? A capela não tinha a sala do velário, nem tinha a sala dos ex-votos. Era uma capela solta ao longo do terreno. Hoje já tem essas duas salas feitas o ano passado na reforma da prefeitura, que corroborou para ficar tão bonitinha e mais aconchegante, até porque. E deverá passar por outras reformas. O interessante é que se mantenha o tamanho, que se mantenha essa forma, porque o que é aconchegante na capela é isso. Mas eu acho que uma edição de um livro é muito importante. Primeiro que as pessoas vão ver a evolução. Então a gente tinha um acervo limitado de fotos. E esse acervo contribuiu para a gente imaginar o tamanho da igreja, a evolução ao longo do tempo, sempre para a melhoria dos fiéis que chegam a esse local em busca do seu auxílio.
A avó de Eugídio, né, aqui participante da história, ela deu um depoimento que no início do século XX, por volta de 1917 por aí, nessa igreja já tinha um padroeiro, que é uma coisa bastante curiosa, e que esse padroeiro era São Manuel da Paciência. Como a história ela nos remete aos ancestrais fundadores de Santana do Ipanema, e eles vieram de onde? A mulher, Dona Ana Teresa, ela era de Penedo. Então Penedo era a cidade mais importante que nós tínhamos no interior de Alagoas, né? E no século XVII foi construída a Igreja das Correntes. Se vocês observarem em Penedo, quando vocês forem, aquela igreja que fica de frente para o rio, né, a Igreja das Correntes, você vai olhar que no lado direito de quem entra, no segundo nicho, no nicho secundário, não no principal, está São Manuel Mártir lá. Numa imagem grande, né? Uma imagem grande. Então, eu deduzi pelas minhas pesquisas que teve a influência de Dona Ana Teresa. Possivelmente, Dona Ana Teresa, ela era uma mulher muito religiosa e os filhos devem ter ouvido dela, né, a importância de tudo isso. Há 12 anos que eu encontrei essa capela, ela bem desprezada, bem abatidazinha, né? E eu pedi para tomar conta dela, né? Aí passava aqui a porta quase aberta, muito mato, só era limpo uma vez por ano, né? E eu comecei a juntar gente e a gente começou a limpar. Tem vários milagres que já aconteceram por aqui. Principalmente as brigas que tinham por aqui antigamente, né, que eram muitas brigas entre duas famílias, que se matavam, um matava um, outro matava outro. E o senhor, seu Carlinto, ele fez o pedido a São Manuel da Paciência e foi atendido, né? E essas famílias pararam as brigas. Não aconteceu mais briga, pararam. E que também aqui tem várias crianças enterradas nesse lugar. Porque antigamente, as mulheres que moravam nessa região, elas tinham abortos e não tinha cemitério, muito longe para ir enterrar. Então, elas enterravam as criancinhas, os abortos aqui, as criancinhas. Então, tem várias crianças enterradas aqui. Dizem, né, que já ouviram choros de criança aqui. Eu nunca vi, graças a Deus nunca vi, né? Mas também se eu ver, não vou me assustar, né? Porque eu já sei das histórias, né? O povo contava que quando a gente passava pela igrejinha das Tucaias, aproximadamente ou meio-dia ou 6 horas da tarde, se ouvia muito zabumba, os toques do zabumba, nítido, bem nítido. E teve gente que não acreditou e por não acreditar passou por aqui a essas horas. E quando passou, ouviu a zabumba, saiu correndo e chegou em casa sem fala e caiu diante da porta de casa. E só foi se recuperar muito tempo depois para contar o que foi que aconteceu. Mas há também mais relatos sobre isso. Aqui era considerado também um local de assombração, né? Por que um lugar de assombração? A gente pode perceber que nós estamos um pouco distante da cidade, né? E que normalmente a igrejinha ela está fechada, né? Não tem ninguém por aqui. Então, de repente, as pessoas começam a perceber ou a imaginar, a ouvir e deduzir que aqui seja um lugar mal assombrado. Só que muito tempo depois veio um padre e o padre rezou uma missa aqui e depois dessa missa desapareceu esses toques de zabumbas. E aí passou muito tempo sem aparecer nada. Até hoje ninguém nunca mais falou em nada. Tudo o que aconteceu aqui
foi pelo povo, foi pela tradição oral, né? Não houve nenhum envolvimento da igreja. A capela é uma capela particular, não é uma capela da igreja. Então, o seu Alberto doou esse espaço aqui e o seu Carlito fez essa humilde capela. Era bem pequenininha, assim, não tinha essa movimentação que tem hoje, mas sempre foi um lugar de oração. Aquelas pedras que estão ali, todas as pessoas que passavam por aqui, eles deixavam as pedras aqui na cruz. Era uma cruz grande, mas o pessoal sempre deixa uma pedrinha por aí quando passa, né? Está de 1832 na mão da mesma família, essa área de terra. Foi de meus bisavós, dos avós, papai comprou e passou para a gente. Ele tem um amor danado. Ele dizia assim, ia ver para entregar uma pessoa para não vender nunca. Nós tentamos para fazer a doação para a igreja, quando meu pai era vivo. Meu pai fez 11 anos em janeiro, fomos procurados, ele autorizou. Quando papai faleceu, perguntaram se a promessa estava de pé, nós fizemos, dissemos que estava. Agora fica um problema, assim, que a paróquia, desculpe eu dizer, mas ela não tem interesse. E isso, em certo ponto, atrapalha um pouco, porque deveria, na festa anual do santo, ter uma celebração aqui. Então, qual é o nosso desejo? O que é que a gente espera, né? É que aqui a festa de São Manuel Mártir, ela possa um dia ser reavivada. Muitas coisas a gente pegou por causa da transmissão oral, né? Por isso que eu digo, é bom escutar os mais velhos, porque os mais velhos foram os verdadeiros livros do passado. Registraram muitas coisas e a gente vai para a tradição oral e encontra alguma coisa. Então eu gosto muito de conversar com as pessoas mais velhas e a gente pega as histórias. E naquela época, quando eu era rapazinho, eu ouvi um comerciante aqui de Santana chamado Evilásio Brito e gostava muito de contar histórias, essas histórias regionais, principalmente de banditismo. E eu estava perto dele quando ele narrou toda essa história do Manuel Vicente. E eu imediatamente escrevi tudo. E depois que eu cresci mais, fiquei mais velho, então eu escrevi a história da Igrejinha das Tucaias. Alguns anos atrás, o Clerisvaldo lançou um cordel contando toda a história da Tucaia, essa primeira parte, né? O João Neto, né, ele teve acesso a isso também. E depois ele publicou no blog dele também sobre a Tucaia, né? E aí o Clerisvaldo, entrou em contato com ele, para que pudesse juntar esses conhecimentos, né? E fazer um livro. E João Neto me convidou. E aí, lógico que eu fiquei muito feliz por esse convite, né? Eu não tinha em nenhum momento a ideia de participar de uma obra assim, né? E aí, para mim foi muito importante. Até porque, além do resgate da própria igreja em si, também tinha o resgate do meu pai que participou ativamente da reconstrução da igreja, né? Então, isso assim, tem um valor, para mim, incomensurável, um valor, né, sentimental, religioso, enfim, muito importante para mim esse resgate, né? Santana do Ipanema é rica nas tradições religiosas, culturais, literárias e artísticas. Sempre me cativou e achei muito interessante esse aspecto da literatura, principalmente histórica. Eu sempre digo nas minhas falas que existem dois nomes interessantes, memória e história. Aqui tinha muitas memórias, ainda hoje tem, e poucas histórias. Porque um fato só passa a ser histórico quando ele é registrado. Enquanto ele não for registrado, ele vai estar na memória, muitos até na memória oral. Então, quando chega a proposta de publicar um livro como este, A Igrejinha das Tucaias, sua história, agora sim, não suas memórias, tá? O nosso coração fica alegre. Quando eu recebi a proposta primeiro do João Neto para este livro, é preciso entender isso, né? Eu sou o editor deste livro, só que a história
já estava contada por meio do professor Clerisvaldo em uma obra em verso, ou seja, essa história que foi contada pelo seu Pedro Agra ao seu Evilásio, que por sua vez contou ao Clerisvaldo, ele, o professor Clerisvaldo, primeiramente registrou isso aqui em cordel, nesse livro que teve várias edições. Essa história chega às nossas mãos por meio do João Neto, que me disse que tinha um trabalho já pronto com o Eugídio, que se complementou com o professor Clerisvaldo. A partir do momento que existe um livro, se desperta o interesse de outras pessoas. Então, o livro leva à curiosidade. Por quê? Porque tem os aspectos históricos que estão contidos no livro. E nada melhor do que o livro e a educação, porque o livro vai levar para o turismo, vai levar para a cultura e vai levar para a educação. Quando nós finalizamos a edição do livro e lançamos o livro, me veio à mente a ideia, em consonância com os autores, de levar esse livro de forma para as escolas, para que os alunos da rede pública, principalmente, tivessem acesso a essa literatura e visitassem a igreja, que esse é o objetivo, né? Você vai ler um livro, vai despertar a curiosidade, evidentemente. Distribuímos nas escolas com um projeto de interação entre o livro e o próprio habitat. Eu fico até feliz em ver que vocês estão gravando comigo em um local bastante curioso, não é? Aqui ao fundo está as pedras que esconderam os autores da tocaia. Foi aqui que muitos alunos pularam essa cerquinha de pedra, subiram até lá o outro lado para olhar in loco aquilo que está no livro. Então esse lugar dessas pedras foi objeto de estudo, tanto dos alunos, de professores. Nós tivemos representantes do Concílio de Cristandade que vieram para cá, que celebramos uma missa, mas o livro provoca isso, tá? Então é uma interação entre a história, a memória e o atual. Primeiramente, eu sou um menino que gosta muito de história fascinante, ação, e eu gosto também muito de história. Então, juntando isso tudo e vendo como esse ambiente é muito ótimo e tem uma linda história por trás, eu só quis transcrever isso para outras pessoas que não puderam vir para essa oitava maravilha do mundo. Então, transcrever todo esse ambiente, sua história, através de um livro para mostrar para outras pessoas que elas não puderam estar aqui nesse local. Então, é ótimo isso, você conhecer através de outras coisas sem ser visualmente e diretamente. Foi através do projeto Valorizando Nossa Leitura, porque o Malta, ele é um ótimo homem e um ótimo escritor. Ele dá portas para muitas crianças que têm muita criatividade e eu fui um deles. O projeto dele é ótimo, é uma ótima forma de psicologia para melhorar, principalmente a intelectualidade das crianças. Então foi através desse projeto e também dos meus professores e professoras e a minha escola que eu pude vir para cá e ver esse projeto mágico que me surpreendeu. É inacreditável. Parece até um filme de super-herói. E isso é na vida real. Foi isso que me fascinou mais ainda. Porque é uma história que parece ser fictícia, mas não é. Ela pega muito a pessoa, principalmente quando a pessoa gosta de ação, de muitas coisas que lhe surpreendem. É muita ação que deixa a pessoa meio confusa até em certas partes. É uma história muito linda. E que a parte que mais me fascinou foi a história do personagem principal. Completamente abandonada a igrejinha, que depois desses escritos, graças a Deus, hoje é visitada por um mundo de escolas. Muitas escolas vêm para aqui para conhecer a igrejinha das Tocaias. Vem turistas, vem gente de todo lugar. Aproveita desse lado, visita a igrejinha e desse outro lado visita a reserva ecológica, a primeira do sertão, que foi essa aqui em frente. De modo que a igrejinha das Tocaias fica com esse cenário tão bonito aqui na frente, que é a reserva ecológica. Está a primeira RPPN, a Reserva Particular do Patrimônio Nacional. A nível estadual e acho que tem uns 6 anos ou mais, eu não vou dizer com certeza, que já foi tido reconhecimento federal. Ou seja, o seu Alberto Agra, de saudosa memória, que foi quem começou tudo isso, né, que projetou isso aqui, que preservou o quanto pôde essa cerca de pedra, esse ambiente,
sabendo que a gente precisa de um pulmão verde. Daqui a pouco Santana cobre isso aqui tudo. O progresso vai chegar, já está chegando. Então o pulmão verde vai ser isso aqui, porque mesmo que Santana chegue, isso aqui não vai poder ser destruído. Então os alunos, quando chegam aqui, que a gente diz é uma reserva, aí vem as inúmeras perguntas: o que é que tem na reserva? Se tem animais, se tem árvores exóticas, né? Quais são os animais que tem? E eles ficam encantados com tudo e praticamente perguntam sobre tudo, até a cerca de pedra, né? Perguntam de quê? E é histórico também, né? Que essa cerca de pedra vem derivada dos escravos. Segundo o proprietário, que foi seu Alberto Agra, pai do Albertinho, ele mesmo era quem dizia que essas cercas foram feitas por mestres escravos. O progresso é inevitável, a gente sabe disso. É inevitável, porque as cidades precisam. Nós estamos aí ao fundo com um anel viário que vai desafogar o trânsito de Santana do Ipanema. Ou seja, é necessário, tá? Ele vai desafogar o trânsito, ele vai tirar os caminhões de dentro da cidade, os caminhões vão passar por fora, isso é força do progresso, e contra o progresso a gente não vai lidar. É possível que o acesso de hoje da igrejinha não fique do jeito que está. O projeto a gente não sabe, mas pelo que nós estamos observando, é possível que o formato do jeito que está não fique. Mas eu acredito que o progresso tem que andar de mãos dadas com a história. A gente não pode destruir nada, mas também não pode conter o progresso. Se não pode por um lado, a gente vai encontrar uma solução por outro. Eu só peço, e a gente precisa preservar os aspectos históricos. Essa igrejinha significa muita coisa. Significa o coração do povo santanense religioso, porque o povo santanense é muito religioso. Cada vez que a gente vem aqui, é como se a gente fizesse uma viagem ao passado. E nessa viagem ao passado, a gente se encontra lá também, como criança, né? Então eu vinha com meu pai e eram barracas de comida, era muita coisa que tinha. Tinha a iluminação ia até quase uns 100 metros. Ficava muito animado aqui, era muito iluminado e as festividades religiosas eram curiosas, eram tardes da noite, porque o padre só vinha para cá depois que ele cumprisse as obrigações principais lá, e não aqui, era sempre no final, né? Então, relembrar a história das Tucaias, né, é uma viagem que a gente faz de conexão tanto com a história quanto com os nossos entes queridos que já se foram, né? Então, voltar aqui é sempre uma volta ao passado, mas uma volta boa. Não é uma volta com tristeza, não, nada disso. É uma volta relembrando que a gente é testemunha, foi testemunha. A gente constatar de infância a velhice, uma história dessa magnitude, para mim é um alento, né? É uma realização também. É uma realização como pessoa de conhecer uma história, um pouco da parte longeva dessa história, né? E construir e contribuir para o que ela está hoje aqui. E o que nós queremos, na verdade, nossa contribuição, é fazer com que essa história se perpetue. Nós vamos passar. Em algum momento da história nós vamos passar. Mas ela vai ficar para as novas e futuras gerações. Sempre que estou aqui, eu encontro um esvoto na porta da capela, eu encontro uma fita nova amarrada no cruzeiro. Significa dizer que pessoas passaram por aqui, pessoas vieram fazer as suas preces, alcançaram as suas graças, porque se tem um esvoto, significa dizer que ele alcançou aquela graça. Então é um lugar de respeito e um lugar de fé e oração. Quem quiser vir, querer ter paz, sossego, venha para aqui. Aqui é o lugar certo. Você está com a cabeça quente, você vem para cá e meu pai mesmo, quando às vezes estava com a cabeça quente lá no comércio, ele vinha para cá, passava ali meia hora, 40 minutos, e quando ele voltava parecia que estava em outro mundo. Aqui eu recarrego as minhas energias. Eu chego aqui, começo a sentir esse canto dos pássaros que às vezes estão caladinhos e quando percebem a presença de alguém, eles chegam para dizer:
vou lhe fazer companhia por alguns instantes. Aí os passarinhos começam a cantar e a gente alivia toda e qualquer tensão, sem contar com a minha crença profunda em Deus. E é aqui, nesses espaços, que a gente chega bem pertinho do ápice da nossa inteligência de conexão com Deus. Porque aqui a gente não tem interferência, não se usa celular, o celular fica desprezado, porque eu não preciso de celular aqui, não é? Para que eu celular se eu preciso? Eu vendo essa natureza exuberante, vendo esse vento que às vezes a gente fala com ele e o vento começa a soprar diferente, parece mentira, viu gente? Mas não é não. O vento parece que escuta a nossa prece e começa a escutar. Então eu acho aqui um momento de comunhão quando eu estou aqui, independente de crença religiosa. Essa igrejinha aqui também representa a religiosidade do povo. E além da religiosidade, representa sua história, representa sua cultura e não pode ser negada pelo povo, não pode ser negada pelas autoridades. Ela vai ter que ser transformada em ponto turístico religioso, principalmente, histórico e cultural. Hoje que ela tem uma reserva ecológica ao lado, quem visita uma, visita outra, e tem mais pertinho dela uma santa que está sendo erguida na Serra Aguda, vai ter uma condição de entrar definitivamente no ritmo do turismo, um quarteto turístico. A Igrejinha das Tucaias, a Santa da Serra Aguda, a Barragem do João Gomes e a Reserva Tocaia. Muita gente não conhecia a Igrejinha das Tucaias. Muita gente que a gente tinha certeza que conhecia, eu nunca vim aqui, não é? Eu nunca vim aqui. Então esse é um despertar interessante. E aí desperta, porque a reserva, a biodiversidade, que a gente sabe que aqui na reserva tem muita coisa bonita. O turismo está chegando e a gente vai precisar juntar o ambiente, a preservação e o turismo. Nessa tríplice que vai poder fazer com que Santana cresça, que a gente possa ter o turístico e a preservação, que é o que Albertinho faz com muito carinho aqui. A capela se mantém, Albertino, ele não deixa assim faltar água, quando a gente está precisando de água, fala para ele. A estrada, ele é quem organiza a estrada para as caminhadas que tem aqui, né, que tem a caminhada da Via Sacra, que é muito bonita, tem a caminhada com Maria, o texto da Misericórdia, da Divina Misericórdia, eles vêm para cá também. As escolas vêm com as crianças, né? Então é uma coisa muito boa, né? Um lugar muito marcante, né? Aqui talvez tenha mais coisas invisíveis do que visíveis. Então, se você vier para cá, aqui você vai encontrar o que você espera ver com seus olhos ou também o que você vai sentir com seu coração. Então, faça uma visita à igreja, independente de qualquer coisa, independente de religião. Um povo que não valoriza o que tem, talvez nem mereça ser povo, porque um lugar sem cultura, para mim, ele está completamente perdido. É um lugar sem história. Um lugar sem história não é lugar. Então, aqueles que conhecem, que possam visitar mais. Aqueles que não conhecem, que visitem aqui. Aqueles que acreditam, venham com fé e peçam. Aqueles que não acreditam, respeite a fé dos outros e que ele vai também encontrar aqui um alento. Duvido que você venha aqui à Igrejinha das Tucaias e você saia do jeito que você chegou. O tempo no sertão é paciente. Deixa ruir o que é fraco, mas protege o que é forte. A Igrejinha das Tucaias resiste. Resiste à poeira, ao esquecimento, à descrença. E foi a fé do povo que a manteve de pé. Cada pedra, cada cruz, cada fita de promessa carrega um gesto de cuidado e uma história de gratidão. Não se trata só de preservar um lugar. Preserva-se um sentimento e um elo entre o visível e o invisível.